Pois é, Lula foi eleito. Porém, eu prefiro acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. E mais uma vez mostrou que tudo o que foi ouvido em cima dos púlpitos das igrejas, pelo Brasil afora, não tinha aprovação de Deus, principalmente a questão da idolatria a um político. Os evangélicos, na grande maioria, acabaram trocando os pés pelas mãos, idolatrando um político e não entendendo que político não se deve idolatrar, e sim exigir e entender que político está lá para servir o brasileiro, servir o povo. É assim que tinha que ser, mas infelizmente trocar os pés pelas mãos. E a pergunta que eu faço aqui, aonde estão os profetas que profetizaram que Bolsonaro era o enviado de Deus, né? Até agora só restou um só pelas redes sociais, que foi o Paulo Marcelo, né? O pregador dos Gideões aí, que profetizou a vitória de Lula. E agora? Aonde está Deus nessa patifaria toda? Mas enfim, mandaram um vídeo, nós vamos reagir ao vídeo. Eu não assisti o vídeo, mas estão me mandando, pedindo para comentar o que eu acho desse vídeo. É sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. Aleluia! E aí, como é que vão vocês? Todos correndo atrás de seus objetivos? Agora mais do que nunca, né? A direita perdeu as eleições e para você que está se sentindo um perdedor, precisamos entender que Bolsonaro perdeu, mas perdeu com o maior número de votação histórica, né? Para ele, principalmente aí com 57, quase 58 milhões de brasileiros. Para quem está comemorando a vitória de Lula aí também, Lula não ganhou lá, né, com um estouro. Precisamos entender isso, que está dividido o povo brasileiro, literalmente. Quem está comemorando a vitória de Lula aí deveria estar um pouco com vergonha diante do que aconteceu, e quem, né, está se sentindo aí decepcionado com a derrota de Bolsonaro precisa também entender que a população brasileira está na luta pelo governo Bolsonaro. E eu vou dizer uma coisa pra você que talvez não vá gostar, vai até se desinscrever do canal e outros vão acabar vindo se inscrever também. Não interessa, mas a verdade é essa. Líderes, pastores evangélicos profanaram os púlpitos das igrejas, fomentaram uma idolatria a um homem político, que eu até avisei em muitos vídeos, né, que político não é para ser idolatrado, político é para ser cobrado. Usaram o nome de Deus em vão de várias maneiras, mas lamento e sinto em dizer aqui que nada funcionou para que, né, o senhor Bolsonaro se mantesse no poder como presidente. Foi derrotado. Mas bora reagir o vídeo aqui, que eu acredito que é um vídeo de um pastor que me mandaram aqui de uma igreja. Não é brasileiro, pelo que eu entendi. Mas vamos lá, vamos ver o que o cara fala aqui. Tudo que esse profeta falou está se cumprindo no Brasil. Deus dará um grande livramento e a igreja brasileira. Vamos ver a fala dele aqui. Vamos lá. Neste ano, o Senhor vai dar um livramento. O Senhor vai dar um livramento para a igreja. Para a igreja. Esta madrugada, estava de rodillas. Eu estava de joelhos. Eram as 4 da manhã. Era as 4 da manhã. E eu comecei a mirar. Eu comecei a olhar. Uma cidade. Uma cidade. E uma voz me disse. E uma voz me disse: esta cidade é uma cidade do Brasil. Esta é uma cidade do Brasil. E eu mirava como muita gente. E eu olhava muita gente. Com hambre. Com fome. Saqueavam os negócios. Elas roubavam os negócios. Tumbavam as portas, arrebentavam as portas e sacavam o alimento e roubavam os alimentos. Se roubavam o alimento. Roubavam os alimentos. Me dijo O Senhor me disse: Satanás está preparando algo terrível. O diabo está preparando algo terrível sobre a nação de Brasil. Sobre a nação brasileira. Para provocar um desordem público. Para provocar uma desordem pública. Por algo que vai suceder. Por alguma coisa que vai acontecer. Na política deste país. Na política do país. Pero se minha igreja ora. Mas se a minha igreja orar. Aunque venga o que venga. Venha o que vier. Eu vou a proteger. Eu vou a proteger. Eu vou vou a livrar. Vou livrar a mi pueblo. O meu povo. Desta situação. Pero era tão real. Mas era tão real. Que hasta senti medo. Que até eu senti medo. Era isso?
Mais um profeta aí, né, soltando as suas profetadas. Agora, devemos questionar, analisar, ver. Agora, uma coisa é certa, olhando biblicamente, as autoridades são constituídas por Deus. Isso é, constituída por Deus para governar. Amém? E é óbvio que quando você defende um candidato, você torce para ele, né? Ser o seu governante. Mas como é Deus que conduz as coisas, nós temos que ser liderados por aquele que Deus permite, mesmo não sendo aquele que a gente gostaria que fosse, mesmo que seja a oposição, e acreditar que Deus está no comando. É aí que pega. Agora, como a gente está vendo aí nas redes sociais, muitos evangélicos decepcionados e agressivos, cara, aí, sinceramente, é aquilo que eu sempre estou falando nos vídeos aqui. Precisa se rever o conceito de cristianismo urgente. E essa ideia de homens de Deus para defender a igreja também não existe. Igreja não se defende além daquele que instituiu a igreja. É Deus que defende a igreja. O homem, a igreja em si está no mundo para servir. E você, como cidadão compondo a igreja, está no mundo para entender que político não é para ser estimado, idolatrado, e sim para ser cobrado, como sempre eu estou falando aqui. O destino da igreja está traçado e não existe político, não existe pastor nenhum no planeta que vai mudar o destino da igreja. É só um que está na defensiva da igreja. Amém? É só Deus, conforme está na própria Bíblia que vocês carregam debaixo do braço. É só Deus que está no controle e na proteção da igreja, mais ninguém. Não existe político e nem religioso suficiente para defender a igreja de Cristo. Agora, politicamente, eu acredito que exista e precisa se levantar homens para estar atendendo os anseios da igreja, que é totalmente diferente. Os anseios da instituição, a igreja espiritual não depende de humanos. A igreja instituição depende de homens comprometidos com ela, que é uma coisa totalmente diferente da outra. Agora eu quero dizer uma coisa para os líderes perversos que até agora idolatraram políticos e levaram essa idolatria para dentro das igrejas, que agora é o momento de devolver a igreja de Cristo a ele, ao único responsável e defensor dela, e entenderem que com essa vitória do Lula aí, entender que misturar o profano com o sagrado não é uma boa ideia. Amém? E para encerrar o vídeo sobre essa profecia aí do Senhor dito cidadão, vamos ver se vai acontecer tudo que ele falou ali. A princípio eu fico no que eu acredito e defendo, que a maioria desses profetas, esses líderes, eles gostam de jogar terror na cabeça do povo. Diante da política que está por vir aí através, né, dos eleitos, nós precisamos estar preocupados, sim, mas é momento de você abraçar a sua família, defender a sua casa e entender que Deus está no comando de tudo, e se a coisa estreitar para o lado da igreja, é permissão de Deus. E não adianta se levantar contra aquilo que é permissão de Deus. Amém? E você que é de direita e luta, né, para um Brasil melhor, eu deixo aqui a minha palavra para você. Vamos continuar na batalha, na luta, entendendo que Bolsonaro foi um líder que deixou claro que existe outra maneira de fazer política, mostrou para que veio, não se comprometeu em lotear Brasília, conforme, né, mandatos anteriores, mostrou que existe maneira de fazer uma política diferente. E nós precisamos continuar acreditando num Brasil que vem estar avançando. Infelizmente deu um passo para trás aí com essa vitória do Lula, mas para um bom brasileiro nós não vamos desistir, com certeza. Vamos continuar na luta, entendendo e estando próximo das nossas famílias, defendendo nossos filhos, defendendo o futuro dos nossos filhos, e é assim que nós precisamos agir. Não vamos se entregar, vamos lutar para que as coisas continuem na linha. Lembrando-se que essa luta é fortalecer. Se chegamos a um número de 58 milhões de brasileiros que estão do lado da direita, do lado de Bolsonaro, nós podemos mudar esse quadro para duplicar, se é o caso. Porque valeu a pena lutar até agora. A direita até esses tempos atrás não existia no Brasil. Era
algo que você não se ouvia falar. E hoje nós temos aí mais de 50 milhões de brasileiros que entenderam isso, que lutam pelos anseios da família, que defende os bons costumes e, acima de qualquer coisa, acreditam em Deus e querem uma pátria melhor. Vamos continuar buscando mais aliados para ingressar nessa batalha. Amém! E para você, cristão que defende, né, o atual governo, respeito, né, respeito totalmente a ideia de quem apoiou Lula, tudo. Mas a hora que começar a aparecer picanha do nada por aí, ou a picanha ficar barata, 1,50, 2 pila aí, me indique o local, me convide para comer carne, que vai ser um prazer para nós, beleza? É isso aí o vídeo de hoje. Se você concorda comigo, deixa seu comentário aí embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Usa o seu dedão pentecostal ungido, aciona o sininho aí embaixo. E esse é o canal Falazar, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor, mais do que nunca agora por essa busca, né? Um Brasil melhor.